TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, aqui estamos, programa Resposta. Saúda com muito carinho todos vocês que estão aqui participando conosco nesse momento, aqui pela TV Imaculada, essa TV que traz tanta mensagem de alegria, de paz, de esperança, nesse tempo onde a esperança é o tema central. Nós estamos no tempo pascal vivendo esta alegria de saber que Cristo ressuscitado é vencedor da morte, Ele é o Redentor da humanidade e nesse sentido se torna mediador, o caminho da nossa planificação, da nossa salvação. Programa Respostas aqui pela TV Imaculada, muito obrigado pela participação de vocês. Algumas pessoas a gente encontra por aí perguntando, falando do programa. Minha saudação muito carinhosa, meu abraço para todos vocês que participam conosco. Se você está participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa Respostas funciona por 3 blocos, ele acontece como um programa interativo, porque nesse primeiro momento nós vamos refletir um tema que a gente diz que é um tema pertinente a partir da nossa fé, orientados por um texto oficial da nossa comunhão de fé, da nossa identidade cristã católica. E depois nós vamos para o segundo e terceiro bloco, onde as perguntas que vocês nos enviam são importantes exatamente porque é nessa interação, é a partir dessas perguntas que nos chegam que nós vamos então interagindo com todos. E agora, como a gente disse, o primeiro bloco se trata de uma leitura de um texto do Concílio Vaticano II, que é um concílio que reuniu toda a Igreja no mundo de 1963 a 1965. Nós vamos agora para a segunda parte, porque já tem um bom tempo que nós estamos lendo, refletindo sobre a Gaudium et Spes, as alegrias e esperanças do mundo, né? De hoje. Nós estamos refletindo sobre o tema da atividade humana no mundo. Como é que o cristão entende? Qual o lugar da atividade humana no mundo? Qual o significado dessa atividade? Qual o sentido desta mesma atividade? O fato de que nós estamos caminhando para o céu, de que nós falamos das coisas de Deus. Isso significa que a gente precisa necessariamente virar as costas para a realidade na qual nós vivemos? Penso que não. E nós começamos no programa passado a primeira parte do subtítulo, que é o tema, na verdade, da própria reflexão, o tema de hoje, a justa autonomia das realidades terrestres. Então, tenhamos presente que esta é a segunda parte desta reflexão que nós tivemos no encontro passado. Vamos perceber que existe uma infinitude de significados e de importância, né? E o que significa essa autonomia das realidades terrestres em relação aos temas da fé? Preciso compreendê-la segundo a interpretação e a ótica da própria Igreja, da própria fé. Vamos agora então para a leitura e em seguida eu volto para a reflexão. A atividade humana no mundo. Justa autonomia das realidades terrestres, parte 2. Antes, quem se esforça com humildade e constância por perscrutar os segredos da natureza, é mesmo quando disso não tem consciência, como que conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta as coisas e as faz ser o que são. Seja permitido, por isso, deplorar certas atitudes de espírito que não faltaram entre os mesmos cristãos por não reconhecerem suficientemente a legítima autonomia da ciência e que, pelas disputas, controvérsias a que deram origem, levaram muitos espíritos a pensar que a fé e a ciência eram incompatíveis. Se, porém, com as palavras autonomia das realidades temporais,
se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas sem as ordenar ao Criador, ninguém que acredite em Deus deixa de ver a falsidade de tais acertos, pois, sem o Criador, a criatura não subsiste. De resto, todos os crentes de qualquer religião sempre souberam ouvir a sua voz e manifestação na linguagem das criaturas. Antes, se esquecesse de Deus, a própria criatura se obscurece. Gaudium et Spes. É sempre oportuno a gente voltar a esses textos do Concílio Vaticano II, porque são tantas as interpretações e tanta besteira se fala sobre o concílio, que quanto mais a gente volta à fonte, mais a gente vê a pureza e com maior clareza o pensamento da igreja, porque na verdade é isso que nos interessa quando nós vamos ler um texto da igreja, né? Sobretudo um texto de fundamental importância para a nossa fé. Por quê? Porque esses textos são textos de orientação para o caminho da igreja nesse momento específico da história. É este hoje da salvação. E veja que quando fala da justa autonomia das realidades terrestres, está se defendendo que o mundo secular, a sociedade como tal, ela dentro de certos parâmetros e de uma certa compreensão é mais do que justa a defesa, inclusive, dessa autonomia. Por quê? Porque por muito tempo o sagrado e o profano na sociedade ocidental caminharam juntas. Você fazer uma crítica ao Estado era praticamente uma crítica que era sentida também pela igreja e, ao mesmo tempo, que você ter um posicionamento ofensivo em relação à igreja era também, de certa forma, atentar contra o Estado. Agora veja, se nós olharmos para as realidades, nós temos que dar uma autonomia que o próprio Deus deu, porque essa autonomia significa reconhecer a consistência criatural das coisas. E nesse sentido, o próprio concílio vai dizer que, infelizmente, muitas pessoas entenderam, não aceitaram aquilo que nós chamamos, por exemplo, a autonomia das ciências, e entenderam de maneira onipresente a concepção de igreja, né, da fé. E aí a gente pode entender que, por muito tempo, altar e trono também foram experiências da cristandade, o que nós chamamos de período da cristandade. Altar e trono, né? O que é de Deus e o que é de César meio que se misturam, né? Aquilo que a gente podia chamar de um sistema teocêntrico ou, na própria prática de governo, teocrático, né? Uma teocracia. E isso, o que fez? Fez com que a igreja, num primeiro momento, reconheça hoje que o diálogo também não foi fácil no início com a ciência, mas também por falha nossa. E é isso que a igreja está dizendo, seja permitido, por isso, deplorar, ou seja, condenar certas atitudes de espírito que não faltaram entre os mesmos cristãos por não reconhecerem suficientemente a legítima autonomia da ciência e que, pelas disputas e controvérsias a que deram origem, levaram de fato muitos espíritos a pensar que fé e ciência eram incompatíveis. Veja que, em um primeiro momento, nós temos um período muito tenso, né, daquilo que nós chamamos de modernismo, ou a entrada da modernidade, ainda hoje olhada, demonizada, né, por muitos grupos católicos, sobretudo os mais tradicionalistas, e de fato a gente percebe que existe uma inteira geração que parece que detesta o tempo em que vive, né? É por causa, primeiro, de uma visão idealizada do passado. Né? É o idealismo de um passado, que na verdade é um passado que nunca existiu, né? Porque a gente fala assim, quando é que o mundo foi realmente cristão? Nem a cristandade a gente pode falar que foi o domínio pleno do Evangelho. Uma parte do mundo ocidental, pelo que a gente conhecia, a gente bem sabe o quanto a igreja tinha esse poder religioso e esse poder também temporal. Haja vista que por muito tempo um rei ele só podia ser considerado tal se ele beijasse a mão do Papa, né? Os papas nomeavam, não digo nomeavam, mas os papas davam a bênção, né?
para esses reinos. E esse período marcou a história da igreja, mas aí, quando começa o surgimento dos estados modernos, o diálogo entre igreja e sociedade autônoma, que quer a independência da igreja, não começou de modo fácil. E vamos dizer a verdade, com exageros dos dois lados. A compreensão de ciência, por vezes, é ideológica, agora a ciência vai resolver tudo, como se a ciência pudesse tomar o lugar da fé. Essa é uma pretensão ousada. Por outro lado, também a teologia, por vezes, avançou o caminho da ciência e o célebre caso Galileu Galilei elucida para nós que as coisas não começaram muito bem. A parte que todos esses contextos, quando nós temos um contexto de litígio público, de confronto, as partes acabam ressaltando aqueles aspectos que aumentam, que põem mais lenha na fogueira. Então, esse primeiro momento, o parecer deu que a igreja não aceitava a justa autonomia das realidades temporais, porque, de fato, as acusações contra a modernidade elas não foram muito brandas, haja vista que também dentro desses ideais e dessas ideias de modernidade, muita coisa absolutamente, a gente tem que reconhecer, incompatível com o discurso da fé ou com posicionamentos da moral cristã, vamos assim dizer, e a gente tem que admitir. Mas o que passou isso? Passou a imagem de que ciência e fé são incompatíveis. Nada mais nocivo à compreensão dessa realidade. Porém, o próprio concílio vai dizer que não dá para a gente entender que essa justa autonomia das realidades temporais significa o quê? Que as criaturas, que o mundo não depende de Deus e que o homem pode usar de tudo sem ter uma preocupação de ordenar este mundo para Deus, para o Criador. E aí, é claro que uma reação não está errada diante de um mundo que começa a entender que para conseguir a autonomia do ser humano é preciso destruir a religião, é preciso acabar com a fé, porque a fé é um dos elementos de alienação do ser humano. Todos os grandes pensadores da modernidade nasceram profundamente anticlericais, antirreligiosos. Então a gente não pode entender que essa autonomia significa uma total independência de um mundo sem Deus, de um mundo que se entende sem Deus, que pensa a sua autonomia como rejeição à fé, como oposição à própria fé. Muito pelo contrário, quando a gente entende no coração da revelação, nós encontramos o Cristo, homem, Deus, que leva o ser humano à plenitude da sua vida. Então, não existe incompatibilidade entre a fé e a ciência, porque se a ciência segue os patamares, seus processos, suas metodologias específicas, a gente não vai encontrar nenhuma afirmação científica, no fundo, que mostre incompatibilidade com os dados da fé. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje nós vivemos num mundo tão confuso, uma Babel a partir das redes sociais, é tanta fake news que por vezes a gente percebe coisas na internet que aparecem, dá o rosto de cientificidade, mas é absolutamente uma fake, é uma mentira, é uma mentira construída, juntou 2 ou 3 meias-verdades e acaba então construindo uma pseudo-afirmação científica. Mas se nós formos perceber que o caminho da ciência é levado de maneira responsável, de maneira séria, com aquela metodologia que é específica da própria ciência, nós vamos perceber que ciência e fé dão para conviver, podem conviver muito bem. Por quê? A fonte da fé é Deus. A fonte da inteligência humana e da razão também é Deus. Então, o mesmo autor. Então, na ponta, nós não vamos ver incompatibilidades e a gente não pode alimentar. Nós precisamos da ciência. Haja vista que nós estamos saindo de uma pandemia e nós sabemos quantas mentiras entre cristãos, contadas entre cristãos, que prejudicaram muito o processo, por exemplo, de vacinação e todos esses elementos que a gente percebeu que isso custou vidas, Isso custou vidas. Então a gente precisa realmente reconhecer o lugar da ciência e pensar esta autonomia como justa desse ponto de vista. Chegamos ao final desse primeiro bloco da reflexão, nós vamos para o nosso intervalo
e nós já voltamos então para o segundo bloco do programa Respostas. Até daqui a pouco. De volta, aqui estamos, programa Respostas. Começamos aí o segundo bloco com a imagem de Maria, a Mãe do Senhor. E nós sempre recordamos de Maria com muito afeto, com muito carinho. Nós estamos quase terminando o mês de maio, também dito mês das noivas, mês das mães. E entre elas, é uma estrela de primeira grandeza, a Mãe de Cristo e a Mãe de todos nós. Então, queremos saudar, né, neste momento a Maria, que interceda sempre por nós, seus filhos e filhas, nesse caminho que a gente está fazendo, esse caminho que nos leva, né, e assim a gente deseja a plenitude da comunhão com Deus da nossa vida. E é um caminho que a gente faz, exatamente a primeira pergunta, a fé é um caminho. E isso tem tudo a ver com a primeira pergunta que nos chegou hoje. A pergunta, vamos começar a trabalhar já, né? A pergunta da Viviane, lá do bairro Aero Rancho. Saudações a todo o pessoal do Aero Rancho. Essa é uma pergunta que nos vem também dos nossos irmãos reformados, ou protestantes, ou evangélicos, realmente por vezes não compreender esse elemento. Mas vamos para a pergunta, que aí a gente já deixa vocês mais cientes do que se trata. A pergunta da Viviane é muito direta. Por que a igreja promove procissões? Veja que as procissões, elas têm um significado profundamente bíblico. No decorrer da história, a gente percebe que as procissões ganharam um rosto mais penitencial, ou seja, é um sacrifício que eu faço, determinando atividades que são exigentes para que a gente possa, aspas, né, satisfazer determinadas promessas e assim ligado à prática da vida, da própria vida de fé. Mas veja que as procissões têm raízes profundamente bíblicas. O povo de Deus no deserto andava, né, como diz o canto bastante conhecido, que as nossas comunidades quase não cantam mais, né? Só as pessoas mais maduras. O povo de Deus no deserto andava. De fato, a experiência de procissões, ela já aparece na própria revelação bíblica da Primeira Aliança, no Antigo Testamento. A caminhada no deserto, o caminho que Israel faz, né, foi ganhando cada vez mais valores teológicos, ou seja, valor com densidade teológica, que tem respaldo bíblico, que tem respaldo na própria tradição. Então, no primeiro momento, a revelação nos mostra que o povo de Deus é um povo peregrino. E a ideia de peregrinação, de procissão, ela é tão presente que marca também o início, por exemplo, da própria liturgia eucarística. Num primeiro momento, nós temos uma chamada procissão de entrada, para ver que nesse rito, que é tão importante para nós católicos, o fato de que um grupo, né, junto com o padre, o sacerdote que preside a comunidade, faça do fundo da igreja, caminhando em direção ao altar, essa que nós chamamos de, dentro daqueles ritos iniciais de procissão de entrada, o fato de que toda a comunidade é peregrina. Então, tem um significado bonito, tem um significado de fé, ou seja, como nem toda a comunidade pode fazer esse caminho ali no início, né? O padre e a equipe de liturgia, né? E a gente não canta só para receber padre. Não é esse o sentido da procissão de entrada. Tem um sentido religioso, né? Vamos receber o padre. Não é esse o sentido central da procissão de entrada. O padre, ele é representante da comunidade, como se fosse uma pequena demonstração do caminho que toda a igreja faz, que todos nós estamos fazendo. Então, ali nós temos a ritualização de um caminho. Ou seja, o que é o caminho para o altar? Significa nós caminhando rumo ao céu,
rumo à plenitude. Então, esse significado religioso que é assumido dentro do ambiente litúrgico é para mostrar, na verdade, isso. A fé é um caminho. O que significa que é um caminho? Que ela tem uma meta, mas é uma meta que ainda não chegou, mas uma meta para a qual nós tendemos, para a qual nós caminhamos. Então a ideia de procissão ela é muito rica do ponto de vista da fé, porque nos serve de demonstração do quê? Um dos pontos, a dinamicidade do nosso caminho de fé. É um caminho dinâmico. A fé é um caminho dinâmico. É caminho de dar, por vezes, 2 passos para frente, 1 passo para trás, mas é sempre o fato de que se está caminhando em direção a um ideal. E o que é esse ideal? Esses passos significam maior proximidade, maior comunhão, maior amizade com Deus. Então significa que nesse caminho o desafio é sempre caminhar em direção à meta. E essa meta é o encontro com Deus, é a plenitude da comunhão com Deus, a comunhão da fé, é caminhar em direção ao irmão, caminhar em direção à igreja. Você quando sai de casa, né? Você mesmo que não seja católico, você faz uma pequena procissão da sua casa até o templo, até a igreja, né? E isso é a ritualização de um significado muito antigo, como eu disse para vocês, que remonta já à primeira revelação, ao Primeiro Testamento. Então essas peregrinações, nós temos relatos já na Sagrada Escritura, né? As peregrinações do povo. Por exemplo, praticamente todos os salmos foram feitos para quê? Para serem cantados durante essas peregrinações. Por quê? Porque o povo de Deus, na antiga aliança, fazia da peregrinação como os muçulmanos fazem a peregrinação a Meca, né? Nós temos no ramo judaico, hebreu, cristão, esse caminho que se faz a Jerusalém. Haja vista que Jerusalém é prelúdio, é prefiguração do céu, é prefiguração do encontro final com Deus. Então, caminhar para Jerusalém, todo judeu, todo hebreu tinha que fazer isso, né? De quando em quando. Então, todos os salmos foram quase todos os salmos, gente. Eu não quero errar aqui, mas quase todos os salmos foram escritos como cantos processionais. O povo de Deus, né? Caminhava em direção ao templo de Jerusalém. Haja vista, a gente sabe o quanto custou para o povo de Israel a destruição do templo, né? Porque a caminhada, a peregrinação anual que o povo de Deus faz, por exemplo, quando o contexto em que Jesus sofre a perseguição final que desencadeia todo o seu processo de condenação, né? Acontece exatamente a preocupação, inclusive dos sumos sacerdotes, das autoridades religiosas, político-religiosas, porque ele está junto, né? Altar e trono está junto ali. A preocupação deles era exatamente por quê? Porque a multidão já estava vindo, era o período da Páscoa, e a multidão estava de toda a região, né? Todo o povo vinha para Jerusalém, para a celebração da Páscoa. Então, para a gente ver que o cristianismo já, olhando para o passado, para as fontes iniciais do caminho da revelação de Deus na história que se planifica em Cristo, acompanha, já tem as procissões com um significado profundamente religioso. O que aconteceu na história? Aconteceu que na história, sobretudo ali da Idade Média para frente, as procissões se tornaram mais ligadas à devoção aos santos. E aí houve uma aproximação da ideia, né? É uma ideia bonita também, porque nós cremos na comunhão dos santos, e os santos são irmãos nossos, que já passaram para a comunidade dotada já dos bens, da visão de Deus, né? Então, o que é a ideia do santo que vai no andor? É a ideia de alguém que é modelo para nós que estamos caminhando, porque nós queremos chegar onde ele chegou, né? Nós queremos alcançar a meta que essa pessoa alcançou, que é a meta da plena adesão ao mistério de Deus, ao pleno inserimento na comunhão com Deus, que é a meta da nossa peregrinação humana. Então, nós temos a peregrinação humana e a peregrinação da fé, que no cristianismo não são duas peregrinações distintas, né? À medida que eu cresço como ser humano, que eu amadureço, que eu venço o egoísmo, né?
mais eu me santifico. E nós entendemos que a nossa peregrinação neste mundo não deve deixar com que os brilhos que nós encontramos pelo caminho ofusquem o desejo da meta, né? Então, rumo ao céu, o cristão não pode parar nesse caminho. Então, o significado de procissões, gente, é profundamente religioso e profundamente bíblico também, né? E aí a gente precisa entender que foi associado essa dimensão do culto aos santos, mas que pode trazer a dimensão de peregrinação da igreja nesse mundo, que olha para a igreja daqueles amigos íntimos de Deus que são santos e santas como um sinal de esperança. Então, se ele pôde, a gente pode, vamos para lá. E também, aos poucos, depois, as procissões também ganharam uma forte conotação penitencial, né? De sacrifício mesmo. Haja vista que, por exemplo, na Europa tem um caminho de Santiago de Compostela, né, que muitas pessoas fazem, em muitos lugares, né, que fazem peregrinações, e parte dessa peregrinação temos as procissões. Então, é isso, para nos lembrar que a fé é um caminho, que nessa fé nós temos uma meta, que o nosso caminho é em direção a Deus e a plena comunhão com Ele. Então, a gente pode dar um significado profundamente religioso, né? Um significado bastante profundo em relação a esse aspecto, né? Tá certo? Viviane, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acredito que a gente conseguiu aí alcançar alguns esclarecimentos que podem nos ajudar nesse sentido. Por isso que os cristãos católicos veem a procissão como um sinal bonito, que é a parábola do nosso caminho em direção a Deus, ao céu. O Luiz Antônio, do bairro Centro. Luiz Antônio, obrigado pela sua pergunta. O que é ecumenismo e como vivê-lo? Muita gente desconhece o caminho da igreja de buscar reunificar as comunidades cristãs separadas por dois grandes momentos em que o cristianismo enfrentou divisão. Primeiro, a divisão entre os cristãos ocidentais e os cristãos orientais, né? Ali no início do século, no final do primeiro milênio, início do segundo. É o que nós falamos da separação entre católicos e ortodoxos, ou entre o cristianismo católico ocidental e o cristianismo oriental e ocidental. Depois teve uma segunda fase dessa divisão entre os cristãos, que nós chamamos de reforma, ou reforma protestante, que foi aquele período, né, em que Lutero, depois alguns outros reformadores, dão início a uma verdadeira cisão, uma verdadeira divisão entre os cristãos. Então o ecumenismo nada mais é de que todo esse movimento, eu digo que é um movimento espiritual. Por quê? Porque as pessoas olhando para o cristianismo, veem um cristianismo dividido, né? Então, do ponto de vista do testemunho, os cristãos falarem de amor parece uma coisa um pouco estranha, né? Porque esse amor não é vivido nem mesmo entre os cristãos que dividiram-se, né? E a divisão, a gente não compreende, não consegue entender a divisão como obra de Deus. O diabo é aquele que divide. Então, boa parte da igreja, hoje eu estou falando agora pela Igreja Católica, entende a necessidade de levar a sério um movimento ecumênico, que é oikumenos, né? Que é a questão da comunhão, do restabelecimento da comunhão. Nós temos muitos entraves, nós temos muitas dificuldades, é mais fácil o diálogo entre os católicos e o mundo reformado ou o protestantismo histórico, um pouquinho mais difícil com o mundo pentecostal, falando da realidade brasileira, e ainda mais delicado o diálogo com o mundo neopentecostal. Mas, de qualquer forma, a Igreja Católica, estou falando agora do ponto de vista católico, está convencida de que o ecumenismo é um movimento do Espírito. Sobretudo porque a gente tem que atender ao apelo da oração que Jesus fez ao Pai. Pai, que todos sejam um. Então, o ecumenismo é um movimento que encontra muita rejeição ainda nas bases, às vezes é o pastor e o padre que não assumiu, mas na parte da cúpula da nossa igreja, grandes passos do ecumenismo estão sendo dados, sobretudo nesses pontificados pós-Concílio Vaticano II.
mas boa parte do nosso povo é assim. Às vezes o padre tem uma consciência ecumênica, mas a comunidade não quer. Às vezes é o pastor quer e a comunidade não quer. Às vezes a comunidade quer e o pastor também não quer saber disso, né? E a gente tem que fazer esse caminho, né? Que é importante a gente pensar como um movimento. É importante nesse momento da história do cristianismo, né? Nós vamos para o nosso intervalo. Muito provavelmente, Luiz Antônio, eu vou retomar no terceiro e último bloco do nosso programa a questão ecumênica, tá? E depois a gente vai dar continuidade às outras perguntas. Não saia daí. Fique aqui com a gente na TV Imaculada e já voltamos. Então, nós estávamos comentando no final do bloco anterior que a pergunta do Luiz Antônio sobre ecumenismo, a gente comentava aqui no intervalo que normalmente a história do ecumenismo, essas divisões, elas foram fundamentadas inicialmente em erros recíprocos e o clima inicial foi bastante tenso. A gente conhece um pouco da história da Reforma e depois da reação católica, que a gente chama de Contra-Reforma. Mas tem coisas bonitas acontecendo na direção do ecumenismo. Por exemplo, teve um documento, uma declaração conjunta que foi assinada entre católicos e luteranos, por exemplo, quando estava à frente da congregação para a doutrina católica, o ofício, né, Santo Ofício, que a gente chama, é uma declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. E é muito interessante você perceber ali no texto que é um trabalho de ecumenismo, né? O que significa? Significa uma tentativa, à medida do possível serena, de olhar, de destacar mais aquilo que nos une. E no essencial se percebe que no auge de uma discussão a gente acaba dizendo aquilo que não gostaria de dizer. A gente acaba falando demais, né? Você não diria algumas coisas se você não estivesse nervoso. E o que aconteceu? Que a gente percebe que no essencial católicos e luteranos chegaram à conclusão, a partir dessa declaração conjunta, que eles estavam dizendo a mesma coisa, no essencial. Mas eu acho bonita como página de um trabalho de ecumenismo, que é um trabalho que a gente tem que pedir para o Espírito, é um trabalho de conversão, né? O ecumenismo é um trabalho de conversão. Todos nós temos que nos converter nesse sentido, para esta consciência, né? Para a reconstrução da unidade entre os cristãos. E aí a gente percebe que as diferenças permanecem, mas existe o respeito, né? Porque diálogo ecumênico é um diálogo e não significa o compromisso, um contrato, né? Onde se despreza o próprio posicionamento. Não. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, né? Só Deus pode nos converter realmente ao ecumenismo. A esse movimento do Espírito que une, né? Porque o Espírito é um espírito de unidade. Inclusive, quando cada Eucaristia, a gente reza na oração pela paz, também pela unidade da própria igreja, porque nós temos grupos sectários dentro, né? Para a gente ter uma ideia, dentro da própria igreja, né? Grupos que não aceitam o Papa, grupos radicais em A e B posicionamentos bastante que não estão em plena comunhão com a igreja, assim como nós falamos. Imagina fora, né? Também fora dessa perspectiva. E o que a gente percebe ali? O respeito. Olha, no essencial, a declaração conjunta entre católicos e luteranos coloca, no essencial nós estamos unidos, naquilo que a gente precisava dizer sobre o papel da graça, né, a importância da graça, o lugar das obras, né, tem que entender o que os católicos estavam dizendo com relação à importância das obras, a questão do mérito, e o que também os reformados estavam ressaltando, não estavam errados quando estavam tentando defender, sobretudo, a gratuidade da graça, né, a importância, a centralidade da graça, o primado da graça. E ali você percebe uma página de ecumenismo onde tem a inteligência trabalhando para reconstruir as pontes, para reconstruir
a unidade entre os cristãos. Então, Luiz Antônio, o ecumenismo é esse movimento que já começou, já faz um bom tempo. Existe também a Comunhão Mundial de Igrejas, que também é um movimento que, ora, bate mais na tecla do mundo reformado. Então, hoje a Igreja Católica, animada por documentos que tratam, né, que especificam um pouco mais do que se trata o ecumenismo, porque a gente precisa entender bem o que é ecumenismo. E aí eu vejo assim que tem pessoas, justamente porque pegaram ranço da ideia de ecumenismo e que estão ainda batendo naquela tecla daquela apologética de acusação, né? Os inimigos da igreja né? E aí a gente percebe, né, a incapacidade dessas pessoas de entenderem o sopro do Espírito nesse momento. Porque eu digo que a questão ecumênica hoje, quem entendeu, né, com honestidade, percebe que é um passo que a igreja precisa dar. E pelo que eu entendi, a Igreja Católica não está disposta a retroceder nisso. Agora, o que infelizmente a gente não vê no meio dos seminaristas, no meio do clero, uma preocupação tão profunda como nós encontramos na própria Santa Sé, né? Então existem comissões formadas para o estudo de reconstrução. Os passos mais profundos dados não são tantos entre o cristianismo católico e o cristianismo reformado, mas existem pontes muito sólidas entre o cristianismo católico e o cristianismo ortodoxo, né? Oriental. Então, existem comissões que estão trabalhando nesse sentido e eu espero, né, que o sopro do Espírito e que a gente retome esses documentos que nos incentivam muito a retomar a dimensão do ecumenismo dentro das nossas comunidades. Eu falo que até o nosso curso lá, né, é um curso confessional, nosso curso de teologia, mas aberto, né? A gente tem, sobretudo no diálogo ecumênico, por exemplo, a própria Mariologia, um fronte de pesquisa muito grande da Mariologia bíblica, né? Maria na Bíblia, por exemplo. Aí a gente consegue perceber que dá para se estabelecer diálogos, né? Diálogos profundos, onde não se precisa, por um lado, avacalhar com a Mãe de Cristo, né? E por outro lado, também, né, da parte católica, entender a importância do dado bíblico nesse sentido para muitos evangélicos, muitos cristãos. Então, tem gente preocupada mesmo em vencer esse clima, né, de hostilidade, de acusações, né, de declaração de heresia. Tem gente realmente preocupada em construir pontes, mas tem gente querendo colocar fogo no parquinho, né, gente? Tem. E aí a gente percebe assim a delicadeza da igreja, né, em falar irmãos no Senhor. Você vai ver toda a linguagem do Concílio Ecumênico Vaticano II, né? Está muito distante daquilo que a gente, infelizmente eu falo que o concílio é um ilustre desconhecido ainda dos cristãos. Estou falando da parte católica, admitindo da nossa parte que não pegou ainda, o movimento ecumênico não, temos que admitir, né? E aí a gente precisa fazer todo um trabalho, né, de compreensão, eu diria, Luiz Antônio, porque estão dizendo sobre o ecumenismo tanta coisa e muitas dessas não tem absolutamente nada a ver com ecumenismo. Então a gente precisa realmente se dar conta, né, que esse é um movimento do Espírito e que a igreja precisa caminhar em direção a isso. Então a gente precisa tomar iniciativas, né? As iniciativas que possibilitem, por exemplo, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Parece que o ecumenismo virou né? Isso. Eu acho que muitas coisas podem ser pensadas, né? Muitas coisas podem ser pensadas, valorizar essa Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, favorecer o diálogo teológico, a reflexão teológica hoje nós temos grandes estudiosos, por exemplo, da Sagrada Escritura no campo da teologia protestante, da teologia reformada, né? Então dá para a gente começar uma conversa, sim, dá para sentar e sobretudo porque a gente precisa atender a solicitação e o pedido de Cristo para que todos sejam um, né? Então esse caminho de unidade a gente precisa reconstruir, já que foi o nosso pecado, a própria igreja diz que foi o nosso pecado e também o nosso, tá?
que causou essa divisão entre os cristãos, que nem sempre estão baseados, gente, em questões de fé. Por vezes é questão política, é questão de poder, né? A gente percebe que por vezes a questão teológica e a questão da fé viram um pretexto, né? Viram um pretexto. É óbvio que a gente não pode negar também esse aspecto em muitos âmbitos. E aí, claro, existem níveis de diálogo onde você consegue ter um diálogo mais profundo. De qualquer forma, nós temos que conviver, né? Nós temos que conviver. Estamos na mesma casa comum, que é esse mundo, e a gente precisa ter respeito pelas religiões, ter respeito também pelas sensibilidades dentro da nossa própria, as sensibilidades distintas dentro da nossa própria comunhão de fé, né? E indo para a nossa última pergunta do programa de hoje, é uma pergunta que tem pertinência para o nosso tempo, né? O tempo que nós estamos caminhando já para o final do tempo pascal. Nós temos dois grandes eventos, né? A celebração de dois grandes eventos salvíficos. Um deles é a Ascensão, que celebraremos já nesse fim de semana, já nesse momento, e também Pentecostes. Pentecostes já 50 dias depois do tempo pascal, da celebração do mistério central da nossa fé, o grande dom do Espírito ao mundo, à humanidade, à igreja. E aí nós vamos então fechar este tempo. Então a Maria pergunta sobre a Ascensão, né? A Ascensão do Senhor, que é realmente este evento onde Cristo começa, né, termina, na verdade, o seu caminho terreno, o Cristo ressuscitado, mas Cristo precisa, como mediador entre o céu e a terra, terminar a ponta do outro lado. Porque o que é um mediador? O mediador, ele é uma ponte entre um lado e entre o outro, entre o céu e a terra. Então, Cristo que retorna à direita do Pai, como nós professamos, significa que esse Cristo passa a ser, na plenitude do exercício do seu poder, né? Um com a Trindade, que sempre foi, mas a economia salvífica cumprindo o caminho de salvação, Cristo vai para a meta do caminho da nossa peregrinação. Já que a gente começou falando de peregrinação, qual que é o sentido das procissões dentro do cristianismo, aqui nós vamos falar já que Cristo termina a procissão onde se constitui o núcleo meta, um núcleo que é meta do nosso caminho de salvação. Por quê? Porque o caminho de salvação, segundo a visão, por exemplo, paulina, Paulo diz que até que Deus seja tudo em todos. Aqui nós já estamos falando da realidade escatológica, da realidade do fim, da plenitude que nós alcançamos em Deus. Então nós seremos inseridos no mistério trinitário, na comunhão plena com Deus, na comunhão plena dos santos, por mediação de Cristo. Então a humanidade de Cristo é parte integrante da divindade, da pessoa do Verbo, que retorna à direita de Deus Pai, como diz no próprio Evangelho, que é um evangelho que eu gosto de utilizar na celebração das Exéquias, né? Com o corpo presente ali dos irmãos que já partiram para o Senhor. É o momento em que Jesus afirma, né? Nos discursos finais, porque os apóstolos, os discípulos estão meio angustiados, como será agora? E Jesus diz algo interessante, que existe uma certa ordem no caminho desse projeto divino de salvação. É preciso que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Mas o que está acontecendo aqui? Por que Jesus precisa ir para que o Paráclito venha? É porque Jesus e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito, não conseguem trabalhar juntos? É uma brincadeira que eu faço, é claro que essa não é a resposta, né? Eles não têm nenhum problema de trabalhar juntos. É porque, com o retorno de Cristo à direita do Pai e o envio do Espírito, nós temos a abertura de uma última fase da história da salvação que nós chamamos Tempo do Espírito, onde a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem já uma missão específica de levar a humanidade à plenitude, né, da comunhão com Deus. É também chamado Tempo da Igreja. A Igreja permanece como continuidade da presença de Cristo. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esta presentificação de Cristo na história acontece por meio da Igreja e pela ação do Espírito. E depois nós também temos esta plenitude, né, desse amor
de Deus que se manifesta nesse Cristo que estabelece os tempos finais. Né? Eu falava da última etapa da história da salvação. O retorno de Cristo à direita do Pai, Cristo vai para preparar-nos um lugar. Significa que aqui nesse mundo, Jesus tinha terminado sua missão. E aqui nós inauguramos também essa última etapa do caminho da salvação, porque agora Cristo volta já glorioso, na plena potência do seu senhorio. Então nós não falamos mais de um retorno de Cristo na carne, como a gente costuma dizer. Não é mais um Cristo que vem sujeito. A segunda vinda de Cristo inaugura o desfecho, vamos assim dizer, se pode ser dito. É o desfecho de tudo, né? A parousia, que é o retorno, a segunda vinda de Cristo. E a gente reza, né? Os cristãos desde o início, Maranatá, vem, Senhor Jesus, retorna. Retorna de onde? Retorna da direita do Pai, onde Cristo estabelece uma plena identificação, uma plena relação com o Pai, sem uma mediação, por isso está à direita. E ali se torna a meta final da nossa peregrinação, né? Como os muçulmanos caminham para Meca, os judeus para Jerusalém, nós vamos para Roma, para Jerusalém. Isso significa que a meta da nossa peregrinação terrestre é o céu, é a Jerusalém do alto, e essa é a nossa mãe, como diz João na sua visão do Apocalipse. Então, para lá todos nós caminhamos. Então, queremos que Maria também nesse caminho nos ajude, porque nós chegamos ao final deste programa. E Maria é invocada por São Maximiliano Maria Kolbe, aquele grande inspirador, iniciador desta obra, como Maria Imaculada. Por isso que Maria foi, pelo privilégio de não ser tocada pelo mal, pelo pecado, já goza destas plenas alegrias e desta plenitude em Deus. Mas para lá nós também caminhamos, então, que esta bênção por intercessão de Maria Imaculada nos ajude a nunca perder o horizonte da nossa salvação, a meta do nosso caminho. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com aquele mesmo afeto, a gente deixa aquele abraço bem apertado e a promessa de um reencontro. Fiquem com Deus. Programa Respostas volta no próximo sábado. Fiquem com Deus e até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.